como que a gente chegou nesse cenário, como que foi possível chegar nesse cenário, assim, né? Por que que a gente ainda tá vivendo isso e por que que a gente vai viver muito mais disso ainda, gente? Na opinião de vocês. Cara, eu acho assim, que tem várias camadas, né. Tem muitas camadas aí que a gente tem que ver, desde as né, pra ser aqui rigoroso com o nosso método, né, a gente tem múltiplas determinações em diferentes níveis de abstração. Então a gente tem desde os níveis mais rasos de abstração, então a gente pode falar, da negligência, da direita que está no poder aqui no estado há muito tempo, né. Então isso a gente pode colocar aí como uma causa mais imediata, né, até os níveis de abstração mais saturados, né, os mais determinantes, que é basicamente o que a Bebel está dizendo, que é o nosso clima dizendo que não suporta mais, e isso, na minha interpretação, e eu acredito que os camaradas aqui vão concordar, é decorrência da própria lógica do capital, né. Porque, por exemplo, tudo que a Bebel nos disse aqui, né, explicando que a mínima alteração climática pode já causar um grande estrago, é algo que é negado pelas pessoas que, negam o aquecimento global. E aí utilizam, por exemplo, a questão das enchentes de 41. Só que é uma comparação péssima e que, na verdade, favorece muito mais aqueles que defendem que sim, há um aquecimento global causado pela nossa lógica de produção. Por quê? Porque em 41, para chegar naquele nível de inundação, nós tivemos mais ou menos 30 dias de chuva. Então foram volumes muito grandes, mas foi saturando o solo, foi, né, foi encharcando, como a Bebel disse, o Rio Grande do Sul tem uma geografia que vai fazer com que logo nós tenhamos muitos refugiados climáticos aqui, muito mais do que já estamos tendo agora, porque no litoral, por exemplo, aqui onde eu tô, a gente tem um problema que é o nível, né, do mar. Então, assim, qualquer mínima alteração no nível do mar, o mar invade o litoral gaúcho, tá. É diferente do litoral do resto do Brasil. Não sei se tem algum outro lugar do Brasil que tem essa peculiaridade, que é ser muito, suscetível a isso. Por exemplo, a cidade onde me criei, que é aqui do ladinho onde eu tô agora, que é Imbé, metade da cidade é aterro. O mar já tá tomando de volta. O mar vai tomar tudo de volta. Essa região onde, foi muito afetada, que a esmagadora maioria do estado, diga-se de passagem, como é que é o estado do Rio Grande do Sul? A metade norte do Rio Grande do Sul é um planalto, tá, e a metade sul é mais uma região de planície. Nessa região de planalto, nós temos vales, tá, e esses vales onde, né, estão ali os rios que, enfim, abriram esses vales ao longo das eras geológicas aí, eles funcionam como um funil, que toda a água que cai no planalto escorre para esses vales, entende? Agora, diferente de 41, a gente teve uma semana de chuva forte, 5 dias, e os rios todos ultrapassaram as marcas que eles demoraram 1 mês para encher, na enchente de 41. E mais grave, nós tivemos enchentes assim no ano passado. Por muito pouco não se chegou ao nível de 41 no ano passado. Entende? Assim, é flagrante que está mais grave. Outra coisa, nós temos uma temporada de chuvas aqui diferente, do Brasil tropical, aqui no nosso Brasil subtropical. De fato, agora está começando a época das chuvas. O ano passado, nós tivemos nessa mesma época grandes enchentes, com vítimas, com cidades destruídas. Só que foi o início da temporada das chuvas e nós tivemos depois outras piores, sendo a pior de todas a que teve no final da temporada das chuvas aqui no estado, que é já lá na primavera, né, quando a gente já está se encaminhando para começar a esquentar de novo. Então veja, se no ano passado a abertura da temporada de chuva já foi com enchentes terríveis e terminou pior ainda, e se esse ano já começa pior do que começou ano passado, aliás, pior do que terminou ano passado, a gente pode esperar que nós teremos outros eventos parecidos com esse ano. E não estou aqui agorando, não é um mau agouro, é simplesmente uma coisa que a gente tem que começar a discutir no sentido assim, a emergência climática, ela não é algo, eu que sou um tiozão de 42 anos, eu me acostumei a sempre escutar esse assunto como assim: "Olha, vão acontecer, coisas que vão acontecer". Gente, já era, tá acontecendo. Uhum. Não tem mais vão acontecer. Como a Bebel bem disse aqui, de todas as previsões que nós tínhamos, né,
que eram diferentes previsões a partir do que nós poderíamos fazer ou deixar de fazer, as piores estão se materializando por um motivo bastante simples. Nós não fizemos nada, nada. A gente continua alimentando essa máquina que está produzindo essa catástrofe. Então, assim, do ponto de vista objetivo, a gente fica muito angustiado. Só que eu acho que a gente não pode utilizar essa angústia para desanimar. Eu acho que a gente tem que ligar na gente um espírito de sobrevivência. E isso tem me motivado a lutar mais, porque hoje essa sobrevivência depende que a gente supere as relações de produção que estão causando isso. Eu acho que a gente tem que gritar aos quatro ventos que não importa o que se faça na lógica do capitalismo, sempre a quantidade de mercadorias produzidas amanhã vai ter que ser maior do que de hoje. Não interessa o quê? Não interessa se a gente trocar energia, não interessa se a gente trocar os hábitos de consumo. Não, porque há uma coisa que é um imperativo do capitalismo, que é o aumento da produção e do consumo. E o planeta está dizendo: chega, chega, deu. Agora assim, é vida ou morte. Então a gente tem que usar isso como um motivador para tentar contagiar mais gente para lutar junto com a gente, se organizar, né? É isso que a gente espera. O planeta tá revidando, né? Tá aceitando mais quieto tudo que a gente tá fazendo com ele, né? Eu acho muito bom esse ponto que tu tocou, Humberto, que eu até tava falando, né, hoje em outro podcast que eu tava participando, que era sobre... eu recebo, e imagino que vocês também devam receber, muitos comentários, assim, de haters, né? Que com uma narrativa bem... fraca, né, de falar que o capitalismo é a natureza humana, né, de que não adianta, que vai ser sempre assim, ou de que o povo é acomodado, não quer lutar, não quer fazer isso. Gente, por favor, assim, ó, quem está nos assistindo e não é tão familiarizado com tudo que a gente está falando, está ingressando agora, não caiam nesse papo, tá? Esse papo é muito fraco. A nossa natureza é sim uma natureza colaborativa. E o que está acontecendo no Rio Grande do Sul é um grande exemplo. Olha quantas pessoas estão mobilizadas para salvar outras pessoas. Estão arriscando ali suas vidas para fazer resgates, sabe? Já milhões e milhões de reais de doações das pessoas, sabe? De pessoas que às vezes estão tirando ali do seu salário suado para ajudar uma pessoa, sabe? Então, assim, não é da natureza humana ser egoísta, tá? Isso é o que tentam vender para vocês, um discurso totalmente meritocrático. E o nosso povo não é nem um pouco acomodado também, tá? Sim, vai dizer que uma pessoa que pega metrô lotado todos os dias para ganhar um salário mínimo, tá ali lutando para sobreviver, vai dizer que essa pessoa não é uma pessoa de luta, que ela é uma pessoa acomodada? Tipo assim, isso aí é um discurso assim tão fácil de ser combatido, né? Mas é tão amplamente difundido também, né? Por quem quer nos atingir de alguma maneira.